Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer estar com vocês, refletindo o Santo Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é extraído do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída da carta, ou melhor, do Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo do 13 ao 25. Crer em mim é crer naquele que me enviou. O apóstolo Paulo, na primeira leitura de hoje, foi para Antioquia, e chegando na Antioquia, ele foi a uma sinagoga em um dia de sábado. E lá estando ele, depois que foi feita a leitura da profecia, os anciões, os sumos sacerdotes, disseram: irmãos, se alguém tem uma palavra de exortação para dar ao povo, pode ficar à vontade. O apóstolo Paulo, levantando as mãos, fez um discurso resumindo toda a história da salvação, desde quando o Senhor chamou Abraão, desde o dilúvio, desde Moisés, passando pelos juízes, passando também pelos reis, o rei Saul, o rei Davi, passando sobre todos os exílios, até chegar em Jesus Cristo, que era descendente de Davi, e ele dizia: este Jesus que eu vos anuncio é aquele que a profecia sempre falou, aquele que Jesus, depois de ter sido morto, Deus o ressuscitou. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo fez-se cumprir na vida dele aquilo que ele orientou Barnabé a fazer, ou melhor, Timóteo a fazer, quando ele disse: Timóteo, prega o evangelho insistentemente, em momentos oportunos e também em momentos inoportunos. Então Paulo estava sempre de prontidão a anunciar Jesus. Aonde tivesse uma brecha, onde tivesse um espaço, Paulo estava ali anunciando o Senhor. E ele faz isso, ele anuncia Jesus, ele diz: esse Jesus que os profetas falaram, esse Jesus que não sofreu a corrupção, como está no Salmo, esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo anunciou, como ele mesmo disse, esse Jesus que foi caluniado, foi solto, que vocês de maneira ignorante, ou seja, por ignorância, por falta de conhecimento, fizeram-se cumprir tudo aquilo que os profetas tinham dito a respeito dele. É esse Jesus que eu anuncio a vocês. Esse é o Messias. E se vocês se arrependerem, vocês terão seus pecados perdoados e vocês serão salvos. Essa é a mensagem da primeira leitura de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus também, falando para os seus discípulos na ceia do lava-pés, Jesus vai dizendo quem ele é, qual a sua origem verdadeiramente. O Evangelho diz assim: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que comeu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Isso está no Salmo 41, versículo 10. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Esse eu sou está em letras em destaque. Eu sou, porque aqui Jesus fala revelando que ele é o mesmo Deus
que Moisés recebeu ordens para ir libertar o povo de Israel. Quando Moisés perguntou: Senhor, se perguntarem a respeito de vós, o que eu direi? Se perguntardes quem me enviou? E o Senhor disse a Moisés: diga que eu sou. Então, no versículo 19 do Evangelho de hoje, você vai ver Jesus revelando que Ele é Deus. Quando Jesus diz: digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje ele é repleto de revelações para nós. A primeira, Jesus nos orienta dizendo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, de maneira alguma, por mais que a gente tenha feito algo grandioso, por mais que a gente tenha feito algo de grande importância, que nós possamos lembrar que nunca seremos maior do que o Senhor. Que a nossa humildade seja a ponto de descobrir, de perceber que o Senhor, Ele cuida de nós, é Ele que trabalha em nós, é Ele que realiza o que nós fazemos, porque Ele nos capacita para isso. Então, o servo não é maior do que o Senhor, nunca será maior do que o Senhor. Nunca seremos maior do que o Senhor. E ele diz, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus nos envia. Veja que o apóstolo Paulo, ele disse que, na primeira carta aos Coríntios, que ele foi o apóstolo que mais trabalhou do que todos os outros apóstolos. Mas, no mesmo instante, ele diz, não eu, a graça de Deus em mim. Então o apóstolo reconhece que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, mas ao mesmo tempo ele também tem muito claro na sua vida que não foi ele que realizou o que ele realizou. Foi a graça de Deus agindo nele. E isso é importante para cada um de nós, reconhecermos que é a graça de Deus que realiza na minha vida, na tua vida, na nossa vida, a ação de Deus. Não somos nós que fazemos, não é o nosso intelecto, não depende daquilo que nós estudamos, não depende daquilo que nós somos formados, não depende daquilo que nós temos por títulos de formação ou de reconhecimento no meio da sociedade, no meio social. Depende da graça de Deus. Por exemplo, o primeiro líder, o primeiro chefe da igreja, o apóstolo Pedro, era um homem de pouco estudo, mas ele teve dado por Deus a graça de ser o líder da igreja, de ser a cabeça do colégio apostólico. E todas as igrejas se colocavam em obediência à igreja de Roma, onde Pedro era bispo, e Pedro, sendo ele sucessor, ou melhor, sendo ele o primeiro papa, dos quais os papas de hoje são sucessores, ele, na sua humildade, deixando de ser pescador para ser pescador de homem, conduz a igreja. Então, não é o que nós fazemos, mas sim por meio de quem fazemos. É Cristo que age, é Cristo que faz. E esta revelação de Jesus no Evangelho de hoje, declarando de maneira aberta que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o eu sou o que sou, é maravilhoso, porque aí nós podemos compreender que não é uma pessoa que envia os apóstolos, mas é Deus mesmo enviando. E Ele diz que um trairá o Senhor, né? Aquele que come o pão comigo levantará o calcanhar contra mim. Aí o Senhor falava de Judas. Mas quantos de nós não somos Judas nos dias atuais? Quantos de nós que comemos o pão com o Senhor não estamos levantando o calcanhar contra Ele? Todas as vezes que nós nos recusamos a falar de Jesus,
estamos traindo o seu nome, estamos negando o seu nome. Todas as vezes que cometemos pecados e que erramos e que desobedecemos os mandamentos do Senhor, estamos aí mais uma vez como Judas, levantando o calcanhar contra o Senhor. E o Senhor sabe quem são aqueles que serão fiéis e quem são aqueles que o trairão. Meus amados irmãos, pecar é algo que acontece, infelizmente, porque nós não conseguiremos de maneira muito fácil deixar de pecar. Mas ser traidor de maneira deliberada, estar dentro da igreja, mas viver como se não tivesse, ou estar dentro da igreja e vivendo fora da igreja como se não fosse da mesma, é ser nos dias atuais, um Judas que levanta o calcanhar contra Jesus. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de recebermos os enviados da parte dele, de sermos também enviados por ele e reconhecermos que não somos maior do que aquele que nos enviou. Pelo contrário, somos servos e, como os discípulos ouviram da boca de Jesus: quando concluíres o que fizeres, dizei: somos servos inúteis e infiéis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. Que nós possamos reconhecer nos dias de hoje e hoje, no dia agora em que estamos, que nós somos servos de Jesus e precisamos, como Paulo, na primeira leitura de hoje, pregar o Evangelho insistentemente em tempos oportunos e tempos inoportunos, ou seja, em todos os momentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no canal, se inscreva também aí no canal, compartilhe os vídeos com teus amigos. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar em tempos oportunos e tempos inoportunos. E hoje o tempo é oportuno. Nas redes sociais, nas mídias, façamos o possível para revelar o eu sou. Amém.